Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas maravilhosas lições. A lição 10 de hoje vem falando sobre a onipotência de Deus e vamos estudar segunda-feira o segundo tópico que diz: tornando-me pobre de espírito. Pergunta A: como crentes, o que cada um de nós é advertido quanto a si mesmo? Portanto, Romanos 12, o versículo 3, diz assim o apóstolo Paulo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui ele vem dizendo que nós, como crentes, tenham cuidado em tentar saber aquilo que não está escrito e aquilo que não foi trazido para nós, ou aquilo que não é preciso. Hoje temos uma dificuldade muito grande, tem um professor muito descontrolado chamado YouTube e redes sociais, que nos traz uma carga de informação muito grande. E se nós não tivermos temperança, como vem dizendo aqui o apóstolo Paulo, nessas informações, isso vai causar-nos tremendo mal. Bem, ainda respondendo à pergunta, Eclesiastes, o capítulo 7, versículo 16 diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Vem aqui uma questão. A Pena Inspirada, no Testemunho para Ministros, página 193, traz o seguinte complemento: existe entre nós um mal que precisa ser corrigido. Os irmãos se sentem à vontade para contemplar e falar dos supostos defeitos dos outros, quando essa mesma liberdade revela um evidente defeito neles mesmos. Deixam claro que são sábios nos próprios conceitos e que Deus não pode lhes dar a sua bênção especial, pois eles se exaltariam e feririam a preciosa causa da verdade. Quando o mundo estava sem o conhecimento de Deus, Jesus veio para conceder essa bênção inestimável, o conhecimento do caráter paternal de nosso Pai. Então, irmãos, uma das coisas que nós devemos buscar conhecer e que é importante realmente difundirmos sobre o assunto é o caráter de Deus. A Bíblia traz todo o conhecimento. Jesus, quando diz: quem vê a mim, vê ao Pai, ou fez aquela questão: mas estão tanto tempo comigo, como é que pergunta, mostra-nos o Pai? Então, se nós dedicarmos ao conhecimento da vida de Jesus, do caráter dele, do caráter de Deus, então isso vai ajudar-nos a, como crentes, ter um equilíbrio e ter uma temperança naquilo que nós devemos conhecer e nos aprofundar. Pergunta B traz o seguinte: que apelos Cristo faz a todos nós, pecadores errantes que somos? Então, Mateus 5:3 e o versículo 5 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui temos dois fatores. Pobre de espírito é uma pessoa que está em humildade, aceitando receber informações, aceitando aprender todas as coisas. Então, e os mansos, por que a mansidão? Os dois trabalham junto, a humildade com a mansidão formam um conjunto que faz com que você ouça, analisa, aprenda, não tente botar tudo para fora aquilo que você acha que sabe ou até sabe, mas tenta sempre conciliar o que você ouve com aquilo que você sabe para ver se há mais a acrescentar. Ainda cita Mateus 11, 28 a 30, diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo esse é leve. Então as palavras de Jesus, relatado aqui pelo apóstolo, vem trazendo realmente a necessidade de entender que devemos aprender do nosso Salvador, aprender de Cristo. Diz a Pena Inspirada, ainda Testemunho para Ministros, página 456, diz assim: Mateus 11:30 é citado aqui. Devemos entrar na escola de Cristo e aprender dele a mansidão e a humildade. Redenção é o processo pelo qual a alma é preparada para o céu. Esse preparo se refere ao conhecimento de Cristo
Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridas na escola do príncipe das trevas. A alma deve se libertar de tudo que é contrário à lealdade de Deus. Vou repetir a frase. A alma deve se libertar de tudo que é contrário à lealdade a Deus. Importante isso, irmãos. Seguindo a leitura. É o amor ao eu que produz inquietação. Quando nascemos do alto, estará em nós a mesma mente que estava em Jesus, a mente que o levou a se humilhar para que pudéssemos ser salvos. Então, não buscaremos o lugar mais alto. Devemos sentir o desejo de nos sentarmos aos pés de Jesus para aprender dele. Devemos compreender que o valor de nossa obra não consiste em fazer alarde e barulho no mundo, nem ser ativo e zeloso em nossa própria força. O valor de nossa obra é proporcional ao recebimento do Espírito Santo. A confiança em Deus traz qualidades mentais para as mais sagradas que, com paciência, possamos possuir nossa alma. Interessante a frase. Ninguém a não ser Deus pode dominar o orgulho do coração humano. Não podemos salvar a nós mesmos. Não podemos nos regenerar. Nas cores celestiais, ninguém cantará esta canção. Para mim que amei a mim mesmo e me lavei, me redimi, para mim que seja glória, honra e bênção e louvor. Mas essa é a tônica do canto entoado por muitos aqui neste mundo, infelizmente, digo eu. Seguindo, eles não sabem o que significa ser manso e humilde de coração e não querem saber se puderem evitá-lo. Todo o evangelho consiste em aprender de Cristo, de sua mansidão e de sua humildade. Então, irmão, nós vemos aqui a necessidade grande, muito grande, de tornar-nos pobre de espírito. Então, é uma situação que realmente se faz necessário nós entender que somos todos filhos de Deus. Jesus veio aqui para dar-nos um grande exemplo. Jesus veio aqui para mostrar para nós a servidão. Ele sempre serviu aos outros, sempre fez pelos outros todas as coisas. E há uma necessidade muito grande de humilhar o nosso espírito para continuar aprendendo, ser mansos uns com os outros. Quando a pessoa acha que sabe, a gente ouve, não tenta bater de frente com quem tem uma ideia muito fixa em determinadas coisas e tentar ser aprendiz, mas sobretudo aprendiz das coisas boas. Como eu comentei lá atrás, a rede social hoje tem estragado muito dos nossos irmãos, porque há muita informação e o inimigo, a informação que ele planta hoje, não é aquela informação que choca de frente com a lei de Deus e com as coisas sagradas. É aquela informação que vem na linha tênue do certo e anda tênue no errado. Porque se você tiver um pouquinho errado para o inimigo, tá bom. Deus aceita só a lealdade plena. Então vamos ter cuidado, vamos ter aquela perspicácia de realmente ser fiéis e leais a Deus em tudo e ver a necessidade de ser manso e humilde e aprender de Cristo tudo o que Ele fez e foi. E com esse aprendizado nós educar o nosso caráter e depois cuidar da nossa família, que é a coisa mais sagrada que nós temos. Ter atenção ao que nós vemos, o exemplo que nós damos para nossos filhos, o que nossos filhos andam vendo e tentar consciencializar a necessidade de buscar conhecer realmente a Cristo, o nosso Salvador e o seu caráter. Que Deus nos dê sua graça, nos abençoe para que possamos ser fiéis em tudo a Ele e nos preparar para a breve volta a este mundo. É meu sério desejo e oração. Amém.